Eu falo 9 línguas, disse o filho da faxineira negra. O milionário árabe riu, mas ficou chocado. 9 línguas. A risada de Hassan al-Mansuri ecoou pelo escritório no penthouse de Manhattan, como o rugido de um predador divertido com sua presa. Garoto, você mal sabe falar inglês. David Johnson, com apenas 14 anos, estava em pé no luxuoso escritório, segurando uma mochila surrada de escola pública, seus olhos firmes em contraste com a humilhação que queimava suas bochechas. Ao seu lado, sua mãe, Grace Johnson, 42 anos, segurava o balde de limpeza com as mãos trêmulas, sabendo que cometeu um erro terrível ao levar o filho para o trabalho. Hassan al-Mansuri, um magnata do petróleo de 48 anos e proprietário de um império de 3,5 bilhões, estava tendo o melhor dia de diversão que tivera nas últimas semanas. Esse garoto negro, filho de sua faxineira, acabara de afirmar que falava 9 línguas, quando Hassan duvidava que ele pudesse ler um livro inteiro em inglês. David, por favor, peça desculpas ao al-Mansuri, sussurrou Grace, sua voz pesada com anos de submissão e medo de perder o emprego que sustentava seus 2 filhos sozinha. Não precisa pedir desculpas, disse Hassan, aproveitando ainda mais a situação. Quero ouvir mais dessa fantasia. Diga-me, garoto, quais são essas 9 línguas que você fala? David respirou fundo. Aos 14 anos, a 7 anos. Ele já havia aprendido que o mundo julgava pessoas como ele e sua mãe, antes mesmo de conhecê-los. Filho de uma faxineira, negro, morando no Bronx. Todos esses rótulos que homens como Hassan usavam para justificar seu desdém. Inglês, espanhol, francês, alemão, árabe, mandarim, russo, italiano e português. Respondeu Davi calmamente. Cada palavra falada com uma clareza que fez Hassan parar de rir por um segundo. Mentiroso, declarou Hassan, voltando para sua mesa de mármore italiano. Grace, seu filho tem sérios problemas com fantasias. Talvez você devesse levá-lo a um psiquiatra, em vez de trazê-lo aqui. Grace abaixou a cabeça, sentindo o peso da humilhação familiar. Durante 5 anos, ela havia limpado aquele escritório, suportado comentários depreciativos e aceitado salários baixos porque precisava do emprego. Mas ver seu filho, seu brilhante e determinado David, sendo ridicularizado dessa forma, era uma dor que cortava mais fundo do que qualquer insulto pessoal. Mãe, David disse suavemente, tocando o braço dela. Está tudo bem. Hassan observava a interação com um sorriso cruel. Ele adorava esses momentos de poder absoluto, quando podia lembrar as pessoas de seu lugar na hierarquia social. Ele havia construído seu império não só através de astúcia nos negócios, mas também através de uma crueldade calculada que destruía qualquer um que ousasse questioná-lo. Sabe o que eu acho, Grace? Disse Hassan, reclinando-se em sua cadeira de couro de 15 alves. Pildos, acho que seu filho tem inveja dos filhos dos meus executivos que frequentam escolas privadas caras, então ele inventa essas fantasias para se sentir especial. Senhor, David interrompeu, sua voz ainda calma, mas carregada com uma dignidade que surpreendeu Hassan. O senhor fala árabe? Hassan franziu a testa. Claro que falo, é minha língua nativa. Então o senhor entenderia se eu dissesse Oresai al-Hakika. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Hassan olhou para David, processando as palavras perfeitas em árabe clássico que acabara de ouvir. Não era o árabe básico que qualquer turista poderia decorar. Era uma estrutura complexa com gramática avançada e pronúncia impecável. Grace olhou entre seu filho e Hassan, sentindo que algo havia mudado no ar, mas não entendendo o que David havia dito. De onde você aprendeu isso? Hassan perguntou, genuinamente confuso pela primeira vez em anos. David sorriu pela primeira vez desde que entrou naquele escritório. Na biblioteca pública, senhor. Eles têm programas de línguas gratuitos todas as tardes. Hassan sentiu algo estranho se movendo em seu peito. Uma mistura de surpresa e algo que poderia ser respeito.
Não, isso é impossível. Ele é apenas um garoto que decorou algumas frases. Qualquer um pode decorar uma frase, disse Hassan, tentando recuperar o controle. Isso não significa que você fale a língua. Você está certo, senhor, concordou David. Por isso, eu trouxe isso aqui. David abriu sua mochila surrada e tirou um documento que fez Hassan engasgar. Era um certificado oficial de proficiência em múltiplas línguas, emitido pela Universidade de Colômbia, com notas indicando fluência em todas as 9 línguas. Hassan, com a voz trêmula, disse: Isso deve ser falso. David tirou outro pedaço de papel. Este é meu certificado do Programa de Linguística Avançada na Biblioteca Municipal. E este é do curso online de tradução simultânea que terminei no mês passado. Hassan pegou os documentos com as mãos trêmulas. Eles eram todos autênticos, todos carimbados e assinados por instituições respeitáveis. Esse garoto de 14 anos, filho de sua faxineira, havia alcançado um nível de educação que rivalizava com o de diplomatas profissionais. Como? Foi tudo o que Hassan conseguiu sussurrar. O que Hassan não sabia era que David Johnson tinha um segredo muito maior do que simplesmente falar 9 línguas. E esse segredo estava prestes a destruir tudo o que Hassan achava que sabia sobre inteligência, mérito e o verdadeiro valor das pessoas. Se você está curioso para descobrir como um menino de 14 anos conseguiu enganar um bilionário e quer saber qual segredo devastador ele ainda estava escondendo, não se esqueça de se inscrever no canal. O que Hassan não percebeu foi que David não apareceu naquele escritório por acaso. Por meses, ele havia planejado esse momento, reunindo informações e preparando uma demonstração que não só mudaria a percepção de Hassan sobre ele, mas revelaria uma verdade sobre o próprio Hassan, que destruiria tudo o que o bilionário achava que sabia sobre si mesmo. Hassan examinou os certificados por vários minutos, procurando desesperadamente por alguma evidência de falsificação. Mas quanto mais olhava, mais sua arrogância se transformava em algo perto do pânico. As assinaturas eram autênticas, os carimbos oficiais, as datas consistentes com uma progressão acadêmica de 3 anos. Isso ainda não prova nada, murmurou Hassan mais para si mesmo do que para David. Qualquer um pode fazer cursos online. Você está certo, senhor, concordou David com uma calma que deixou Hassan ainda mais desconfortável. Por isso, eu trouxe isso. David pegou um tablet de sua mochila e abriu um aplicativo de videochamada. Em segundos, a tela mostrou uma mulher asiática em um escritório acadêmico. Professora Shin, disse David em mandarim perfeito. Você poderia confirmar ao Sr. Al-Mansuri o meu desempenho no seu curso de tradução de negócios? A mulher na tela respondeu em mandarim fluente e rápido. Hassan não entendeu uma palavra, mas pôde ouvir o fluxo natural da conversa. A complexidade das estruturas gramaticais, a facilidade com que David transitava entre diferentes registros linguísticos. Sr. Al-Mansuri, a professora mudou para o inglês. David tem sido meu melhor aluno nos 15 anos em que ensino. Aos 14 anos, ele fala mandarim como um nativo de Pequim. Ele é extraordinário. Hassan desligou abruptamente, suas mãos tremendo levemente. Grace, disse ele com uma voz estranha. Você sabia disso? Grace balançou a cabeça, ainda processando o que estava acontecendo. David sempre foi inteligente, senhor, mas eu não sabia disso. David interrompeu suavemente. Eu comecei quando tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para pagar minha escola particular, mas ela perdeu o segundo emprego por causa da pandemia. Quando voltei para a escola pública, as aulas eram fáceis demais. Então, decidi usar meu tempo livre para algo útil. Hassan sentiu um nó em seu estômago. Enquanto seus próprios filhos frequentavam as escolas mais caras de Nova York com tutores privados pagos por hora, esse garoto havia superado qualquer educação que o dinheiro pudesse comprar, usando apenas bibliotecas públicas e determinação. Mas por que línguas? Hassan perguntou, genuinamente curioso pela primeira vez. Porque eu queria entender o mundo, respondeu David simplesmente.
E porque percebi que quando você fala com as pessoas na língua delas, elas param de te ver como um estranho e começam a te ver como um ser humano. A observação atingiu Hassan como um soco no estômago. Durante anos, ele usou sua origem árabe como desculpa para manter distância dos empregados americanos, citando diferenças culturais quando a verdade era simplesmente arrogância. David, Hassan disse devagar. Você tem 14 anos. Isso é impossível, senhor. David sorriu pela primeira vez desde que chegou. O impossível é apenas o possível que ainda não aconteceu. Hassan se virou, olhando para Grace pela primeira vez em 5 anos. Ele viu uma mulher que havia criado um gênio enquanto trabalhava em empregos humildes, que sacrificou tudo para dar ao filho oportunidades. David, disse Hassan, sua voz mudando de tom. Por que você veio aqui hoje? Sua mãe pode perder o emprego. David trocou um olhar com Grace, que assentiu quase imperceptivelmente. Por que eu ouvi você no telefone ontem? Disse David calmamente. Você estava discutindo um contrato em árabe com investidores do Oriente Médio, mas cometeu erros que poderiam custar milhões. Hassan empalideceu. Que tipo de erros? Você usou Mubashir quando deveria ter usado para urgência e confundiu Miraik com Miraib ao falar sobre prazos. Pequenos erros que mudaram completamente o significado. Hassan se sentou pesadamente. Aqueles investidores pareciam confusos durante a chamada, mas ele tinha atribuído isso a problemas de conexão. Na verdade, seus erros linguísticos quase sabotaram um contrato de $50 milhões. Como você soube que eu estava cometendo erros? Hassan perguntou. Porque eu estudei árabe para negócios por 2 anos. Respondeu David. É minha especialidade. Hassan olhou para Davi com novos olhos. Esse garoto era um especialista em comunicação internacional de negócios aos 14 anos. David, disse Hassan lentamente. Você salvou meu negócio sem eu saber. Na verdade, disse David, tirando outro documento de sua mochila. Eu fiz mais do que é isso. Hassan pegou o papel. Era uma proposta detalhada para reestruturar a comunicação internacional da empresa, identificando falhas linguísticas que lhes custaram contratos e sugerindo soluções específicas. Você analisou minha empresa, sussurrou Hassan. Apenas as comunicações públicas, explicou David. Comunicados de imprensa, transcrições, documentos online. Eu encontrei padrões de erros que explicam os negócios perdidos. Hassan leu o documento 2 vezes. Era brilhante, detalhado e valia centenas de milhões de contratos recuperados. Por que você fez isso? Hassan perguntou, confuso. David respirou fundo. Porque eu queria te mostrar que valor não está no dinheiro dos seus pais. Está no que você pode contribuir. Hassan sentiu algo se quebrar dentro dele. Durante anos, ele havia assumido que o sucesso era hereditário, que inteligência era um privilégio de classe. Esse garoto havia destruído completamente essa crença. Hassan al-Mansuri, David disse, usando seu nome completo pela primeira vez. Posso te fazer uma pergunta? Hassan assentiu. Se um garoto como eu pode fazer isso usando bibliotecas públicas, o que outros jovens como eu poderiam fazer com as mesmas oportunidades que seus filhos têm? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Hassan não sabia que a demonstração de David era apenas o aquecimento, pois escondido naquela mochila surrada estava uma gravação que provaria que Hassan havia perdido contratos de milhões de dólares. Não por incompetência linguística, mas por algo muito pior. E David estava prestes a usar essa evidência de uma maneira que mudaria para sempre o equilíbrio de poder naquele escritório. Hassan estava processando a devastadora pergunta de David quando o garoto puxou o último item de sua mochila. Um pequeno gravador digital que fez o sangue do bilionário correr frio. Antes de responder à sua pergunta, disse David calmamente. Eu preciso te mostrar algo. David pressionou o play. A voz inconfundível de Hassan preencheu o escritório. Esses negros americanos são todos iguais. Preguiçosos, sem educação, sempre culpando os outros por suas falhas. Por isso,
Eu só contrato árabes e brancos para posições importantes. Grace cobriu a boca horrorizada. Hassan ficou pálido. Onde? Onde você gravou isso? Hassan gaguejou. No elevador na semana passada. Respondeu David sem emoção. Você estava conversando com seu vice-presidente sobre a política de contratação. Você não percebeu que eu estava lá? Hassan se lembrou disso perfeitamente. Ele havia descido com Robert Sean discutindo sobre por que não promoviam funcionários negros para cargos executivos. Ele pensou que estavam sozinhos. Isso é ilegal. Você não pode gravar conversas privadas. Hassan explodiu. Nova York é um estado de consentimento unilateral, respondeu David calmamente. Completamente legal. E considerando que documenta discriminação racial sistêmica, tenho certeza de que o Departamento de Trabalho ficaria muito interessado. Hassan sentiu o mundo girar. Uma gravação como essa poderia destruir minha empresa, resultar em processos milionários, arruinar minha reputação permanentemente. O que você quer? Hassan sussurrou. David sorriu, mas não era um sorriso infantil. Era o sorriso de alguém que havia planejado cada movimento desse jogo de xadrez. Eu quero que você escolha, disse David, caminhando até a mesa de Hassan. Você pode continuar acreditando que pessoas como eu e minha mãe são inferiores, e essa gravação vai parar na mesa de todo jornalista e advogado trabalhista de Nova York. Hassan engoliu em seco. Ou você pode provar que realmente aprendeu algo hoje. Eu quero que você promova minha mãe para supervisora da instalação com um salário de 80 mil dólares por ano. Quero um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades desfavorecidas. E quero que me contrate como consultor júnior de línguas. Você tem 14 anos, protestou Hassan. E eu falo 9 línguas melhor do que qualquer adulto que você conheça, retrucou David. Além disso, já provei que posso salvar sua empresa de milhões. Hassan olhou para Grace, que permaneceu em silêncio, mas seus olhos brilhavam de orgulho e dignidade que ele nunca havia notado antes. Grace, disse Hassan com a voz quebrando. Você criou um gênio. Eu criei um homem, respondeu Grace com firmeza. Um homem que conhece seu próprio valor e não aceita ser tratado como menos. David tirou um contrato de sua mochila. Já preparei os termos. Você tem 5 minutos para decidir antes que essa gravação se torne pública. Hassan pegou o contrato com as mãos trêmulas. Era detalhado, profissional, e incluía cláusulas que protegiam tanto David quanto Grace de futuras represálias. O garoto havia pensado em tudo. Como eu sei que você não vai liberar a gravação mesmo que eu assine? Hassan perguntou. Porque, ao contrário de você, David disse olhando Hassan nos olhos, eu acredito em dar segundas chances para pessoas que realmente querem mudar. Hassan releu o contrato. As exigências eram justas, até conservadoras, considerando o valor que David poderia agregar à empresa. Mas assinar significava admitir que ele estava errado sobre tudo. E se eu não assinar? Hassan perguntou já sabendo a resposta. David tirou o celular. Essa gravação vai para o New York Times, CNN, e para o escritório do procurador-geral em exatamente. Ele olhou para o relógio. 3 minutos e 40 segundos. Você está me chantageando, Hassan disse. Eu estou te oferecendo justiça. David corrigiu. Você passou anos se beneficiando de um sistema injusto. Agora você tem a chance de fazer parte da solução. Hassan olhou pela janela para Manhattan. A cidade que ele conquistara através de uma mistura de inteligência e crueldade implacável. Mas aquele garoto o superara em ambos os aspectos. Grace, Hassan disse suavemente. Você aceita a promoção? Grace olhou para David, que assentiu de maneira encorajadora. Eu aceito, senhor. Hassan pegou uma caneta de ouro sólido e assinou o contrato. David Johnson, ele disse. Você acaba de me ensinar a lição mais cara e mais valiosa da minha vida. Que lição? David perguntou. Que inteligência verdadeira não tem a ver com onde você nasceu ou quanto dinheiro você tem. Tem a ver com o que você faz com as oportunidades que cria para si mesmo. David guardou-lhe o gravador e estendeu a mão para Hassan.
Bem-vindo ao século XXI, senhor. Mas some disse, simples, tio, suas coisas somos tilmandre. Hassan apertou a mão do garoto, sentindo que estava fazendo um acordo muito maior do que um simples contrato de emprego. Ele estava concordando em ver o mundo com olhos completamente diferentes. Naquele momento, David fez algo que ninguém esperava. Ele tirou 2 gravadores adicionais de sua mochila. Para sua informação, David disse casualmente, tudo o que aconteceu aqui hoje também foi gravado, incluindo você assinando este contrato de livre e espontânea vontade. Hassan riu pela primeira vez em anos. Não uma risada cruel, mas uma risada de genuína admiração. Você é assustadoramente inteligente, garoto. Não. David sorriu. Eu apenas me preparei melhor. Hassan pensou que havia aprendido a lição mais importante de sua vida. Mas David tinha uma última surpresa que revelaria não apenas a extensão de seu planejamento, mas também um segredo sobre o próprio passado de Hassan, que mudaria tudo o que o bilionário achava que sabia sobre suas origens e o verdadeiro significado de mérito. 6 meses depois, Hassan al-Mansuri estava sentado em uma mesa redonda na biblioteca pública do Bronx, cercado por jovens de comunidades desfavorecidas que estavam participando do programa de bolsas de estudo que David havia exigido. O homem que um dia viu bibliotecas públicas como símbolos de fracasso, agora as considerava verdadeiros centros de excelência educacional. Sr. al-Mansuri, perguntou Maria, uma garota latina de 15 anos. É verdade que David conseguiu seu primeiro emprego aos 14 anos te chantageando? Hassan riu genuinamente. É verdade. E foi a melhor coisa que me aconteceu. David, agora com 15 anos e oficialmente o consultor de idiomas mais jovem da história corporativa americana, observava de sua mesa ao lado, onde revisava contratos internacionais no valor de milhões. Em 6 meses, suas correções e sugestões haviam gerado $200 milhões em novos negócios para a Al-Mansuri Industries. Conte toda a história, insistiu Maria. Hassan olhou para Grace, que agora usava ternos elegantes como supervisora de instalações, e se tornara uma das executivas mais respeitadas da empresa. Ela sorriu, encorajando-o a continuar. 6 meses atrás eu era um homem rico, mas miserável, começou Hassan. Eu pensava que meu dinheiro me tornava superior às outras pessoas. Então David me ensinou que inteligência verdadeira não tem nada a ver com onde você nasceu, mas com o que você faz com as oportunidades que cria. Mas como ele sabia que isso ia funcionar? Perguntou Carlos, um menino de 13 anos, que agora estuda programação graças ao programa. David olhou para os contratos. Porque eu pesquisei Hassan por meses. Descobri que ele cresceu como um imigrante pobre no Líbano. Chegou aos Estados Unidos aos 16 anos, sem falar muito bem inglês, e construiu seu império do zero. Hassan assentiu. David me mostrou que eu esqueci minhas próprias origens, que eu havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que me discriminava quando eu era jovem. E agora? Perguntou Maria. Agora nossa empresa é a mais diversa da indústria? Grace respondeu com orgulho. Nós contratamos talentos com base na competência, não no sobrenome ou no CEP. Hassan se levantou e caminhou até uma parede que exibia os certificados dos primeiros 50 beneficiários do programa Jovem Talento David Johnson. Você sabe qual foi a maior descoberta que já fiz? Qual é? Perguntaram em uníssono. Que quando você investe em pessoas talentosas, independentemente de sua origem, elas não apenas crescem, elas fazem você crescer também. David fechou seu laptop e se juntou ao grupo. Hassan al-Mansuri teve todas as oportunidades do mundo, mas quase desperdiçou a maior de todas, a oportunidade de ser uma pessoa decente. E você? Carlos perguntou a David. Você não teve medo de falhar? Claro que tive, David admitiu. Mas minha mãe me ensinou que o maior fracasso é aceitar ser tratado como menos do que você vale. Eu preferi arriscar tudo, a ficar invisível. Hassan olhou para David com genuína admiração. O mais impressionante não era que ele falava 9 línguas ou analisava minha empresa.
O que mais impressionou foi que ele teve a coragem de confrontar um homem poderoso, sabendo que isso poderia destruir a vida de sua própria família. Mas você tinha um plano, não tinha? Maria insistiu. David sorriu. Sempre tenha um plano e sempre tenha evidências para apoiar sua posição. Grace se levantou. Está na hora de irmos, David. Temos uma reunião com investidores japoneses em 1 hora. Hassan se virou para os jovens. Querem saber a melhor parte da história? David agora ganha mais do que eu ganhava na sua ida à sua idade. Não por herança ou privilégio, mas por puro mérito. Enquanto caminhavam para o carro da empresa, um Mercedes que Grace agora dirigia como executiva, Hassan refletiu sobre a transformação completa de sua vida. David, disse ele, tenho uma confissão a fazer. O que é? Você não apenas salvou minha empresa, você salvou minha alma. David parou de caminhar. O que você quer dizer? Eu estava me tornando um monstro. Rico, poderoso, mas completamente vazio por dentro. Você me forçou a lembrar que o verdadeiro sucesso é quando você usa seu privilégio para elevar os outros, não para derrubá-los. Grace beijou a testa de seu filho. Estou orgulhosa de você, filho. Não pelo dinheiro ou reconhecimento, mas pelo homem que você está se tornando. E eu, acrescentou Hassan, me sinto honrado por ter aprendido com ambos que família não é sobre sangue. É sobre pessoas que te fazem querer ser melhor. Naquela tarde, durante a reunião com os investidores japoneses, David traduziu simultaneamente as negociações que resultaram em um contrato de 500 milhões de ienes. Hassan assistiu, lembrando-se do dia em que zombou daquele mesmo garoto. Após a reunião, um repórter da Forbes se aproximou deles. Sr. Al-Mansuri, como é ser o primeiro bilionário CEO a ter um conselheiro de 15 anos? Hassan sorriu. Eu sinto que finalmente entendi o verdadeiro significado de liderança. Não se trata de ser a pessoa mais inteligente da sala. Trata-se de reconhecer e nutrir a inteligência dos outros. E você, David? Qual é o seu conselho para outros jovens? David pensou cuidadosamente. Nunca deixe ninguém definir seu valor com base em aparência ou circunstâncias. Suas origens não determinam seu destino. E sempre tenha evidências para respaldar suas afirmações. Uma última pergunta, disse o jornalista. Você acredita que essa história pode inspirar outros? Grace respondeu. Essa história prova que quando você combina talento com oportunidade e coragem com preparação, não há limite para o que pode acontecer. Hassan assentiu. E David me ensinou que verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você constrói. E que o investimento mais inteligente que você pode fazer é no potencial humano. A história de David prova que a inteligência verdadeira não tem cor, classe social ou idade. Se essa jornada de coragem e justiça te inspirou, inscreva-se no canal para mais histórias que mostram como o conhecimento é a única arma que ninguém pode tirar de você. Hassan tentou usar sua riqueza para humilhar aqueles que ele considerava inferiores, mas ele descobriu que subestimou completamente o poder de uma mente brilhante e preparada. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não vem do dinheiro que você tem, mas das pessoas nas quais você investe, e que às vezes a maior lição de sua vida vem daquelas pessoas que você menos espera.